Olá pessoal, mais uma semana que a gente vai falar sobre radioterapia e hipofracionamento. Na semana passada a gente falou sobre o hipofracionamento de 40 Grays em 3 semanas, em comparação a fazer 50 Grays em 5 semanas. E esse estudo, o Fast Forward Trial, ele é ainda mais audacioso, né? Ele tenta reduzir a radioterapia para uma semana, 26 ou 27 Grays em uma semana. Então, ele foi publicado no ano passado, no Lancet, e que visa exatamente mostrar a não inferioridade de fazer esse hipofracionamento por uma semana comparado com 3 semanas. Um estudo, só contextualizando, que realmente o estudo que a gente falou semana passada, o START, ou os estudos START, eles realmente foram um dos pilares aí para a mudança de conduta. E desde 2009 o Reino Unido adotou como padrão a radioterapia adjuvante, né, a utilização do hipofracionamento com 15 frações durante 3 semanas. Então, esse estudo que nós vamos falar hoje, o Fast Forward, ele tenta reduzir ainda mais, né, tenta testar a segurança e a eficácia da radioterapia em mama ou plastrão durante uma semana, 5 frações, comparado com o que já vem sendo padrão no Reino Unido, que são 15 frações em 3 semanas. Como endpoint primário, ele avalia a recidiva tumoral, seja in situ ou invasivo, ipsilateral, e como endpoints secundários, efeitos em tecidos saudáveis, sobrevida global, sobrevida livre de doença, recidiva loco-regional e recidiva à distância. Um estudo multicêntrico, no total 97 instituições, não foi um estudo cego, foi um estudo randomizado fase 3 e como objetivo a não inferioridade. Então, os autores não queriam provar que uma semana era melhor que 3 semanas. Queria provar que não era pior, ou seja, que era não inferior. Foram realizados, ou estão sendo ainda realizados, subestudos a partir desse, né? Tem um estudo dos questionários, incluindo o de ORTC QLQ-BR23, que é um questionário específico para pacientes de câncer de mama. A avaliação fotográfica das pacientes também é um subestudo desse estudo maior. E a avaliação da radioterapia de drenagens, que não vai ser, inclusive, reportado nesse artigo, que foi iniciado após o recrutamento desse estudo. Os autores tiveram a ideia de fazer também a avaliação do hipofracionamento em uma semana, irradiando drenagens. Então, ao total, 4.110 pacientes foram randomizados para fazer ou 40 Grays em 15 frações, que era o padrão, ou 27 Grays em 5 frações por uma semana, ou 26 Grays em 5 frações por uma semana. Então, esses foram os 3 grupos. Mais uma vez, 26 Grays em 5 frações por uma semana, 5 frações de 5,2, 27 Grays em 5 frações de 5,4 por uma semana, e o padrão, que é o grupo controle, 40 Grays em 15 frações de 2,67 Grays por 3 semanas. Foram incluídas pacientes a partir de 18 anos, incluídas as pacientes com T1 até T3, N0 ou N1, e foram incluídas cirurgias conservadoras ou mastectomias, incluindo as pacientes reconstruídas, e eu lembro que foi um critério de exclusão para o estudo que nós comentamos semana passada, que foi o START Trial. Nesse estudo, o Fast Forward, a reconstrução foi incluída. E aqui eu observo que houve uma alteração de protocolo durante o estudo, que foram excluídas as pacientes de menor risco. Eles consideraram as pacientes com mais de 65 anos, tumores T1, graus 1 ou 2 e com imunistoquímica luminal, as pacientes de menor risco foram excluídas. Os autores justificaram isso porque eles queriam, alcançar uma significância estatística, e para isso eles precisavam de maior incidência de recidiva, e naturalmente as pacientes de menor risco, elas têm menor risco de recidiva. Então, excluindo essas pacientes no meio do protocolo, eles aumentavam a prevalência de pacientes no estudo de maior risco de recidiva, e com isso conseguir um
uma relevância estatística maior para poder provar a não inferioridade do hipofracionamento em uma semana. Então, todas as pacientes realizaram algum tipo de cirurgia axilar, seja sentinela ou esvaziamento axilar. Não foi permitido irradiar drenagens linfáticas, seja axila ou fossa supraclavicular. Eu lembro que há um subestudo em andamento para avaliar essa questão das drenagens linfáticas, irradiar as drenagens. A radioterapia era feita após a químio, mas era permitida a radioterapia em concomitância com hormonioterapia e ou com trastuzumab. Randomização 1 para 1 para 1, para os 3 grupos. O boost era permitido, mas era necessário especificar a intenção de fazer o boost e a dose antes de randomizar, para evitar qualquer viés. E a estratificação era feita pelo centro de radioterapia, aliás, de acordo com o centro de radioterapia, de acordo com o grupo de risco, entre alto risco ou baixo risco, né? Consideraram alto risco menos que 50 anos ou grau 3, e baixo risco mais que 50 anos e grau 1 ou 2. Em relação à radioterapia, os cirurgiões eles eram encorajados a marcar o leito tumoral, né, com clipes de titânio, geralmente ou com semente, nas cirurgias conservadoras, naturalmente, margem de 1 centímetro, né, seja da mama ou da parede torácica, para planejar a radioterapia. O planejamento era feito com tomografia 3D, né. A verificação do tratamento no grupo controle, ou seja, naquele grupo de 40 grays por 3 semanas, era feito 3 vezes na primeira semana, 3 vezes por semana na primeira semana, e nas 2 semanas seguintes, 1 vez por semana, e nos grupos de intervenção, aqueles grupos que seriam feito o hipofracionamento em 1 semana, em todas as sessões ou frações era feita uma verificação de tratamento para checar qualquer erro. Então, a avaliação consistia de verificar recidiva locorregional, verificar efeitos adversos, né? Distorção, encolhimento de mama, rigidez, telangiectasias e edema de mama ou parede torácica, e outros efeitos mais graves e mais raros, né? Fratura de costela, fibrose pulmonar e isquemia cardíaca. Foram aplicados questionários, em especial, talvez o mais conhecido e relevante, o IORTC QLQ-BR23, que é aquele específico para pacientes que tiveram câncer de mama, e fotografias eram feitas antes e depois da radioterapia. Então, aqui na intenção de tratamento, né, foram 4.096 pacientes, 1.361 pacientes no grupo controle, de 40 grays em 3 semanas, 1.367 para 27 grays, 1.368 para 26 grays. Compliance de 99% com o tratamento de alocação, ou seja, em 99% dos casos, houve conformidade do que foi planejado para a paciente e o que ela efetivamente fez. Um follow-up médio de 71 meses e meio. Os grupos tiveram características bem balanceadas entre eles. Aqui nós vamos agora, através das tabelas, conhecer nossas pacientes, né? Então, aqui, média de idade, aproximadamente 60 anos. Quase 30%, pouco menos de 30% de pacientes com grau 3 tumoral. Então, de acordo com o que eles definiram como alto ou baixo risco, a maioria das pacientes era de baixo risco, né? Pouco mais de 60% tinham 50 anos ou mais e eram de grau 1 ou 2, então pouco mais de 60% de baixo risco. Mais de 90% das pacientes fizeram cirurgia conservadora e dessas, pouca coisa, né? 3% aproximadamente, fizeram alguma técnica oncoplástica. Das pacientes que fizeram mastectomia e reconstrução imediata, maior parte fez reconstrução autóloga, que até um pouco diferente do que nós vemos aqui no Brasil. A maioria das pacientes fazem reconstrução baseada em material aloplástico, seja expansor, prótese. No estudo aqui, a maioria foi feita reconstrução com tecido autólogo. Mais ou menos ali balanceado a localização do tumor primário, direita e esquerda, quase 50% para cada. A grande maioria do tipo de abordagem axilar, né, foi com biópsia de linfonodo sentinela ou alguma amostra axilar guiada, né, provavelmente, possivelmente por clipe, mas a grande minoria fez esvaziamento. Mais de 80% uma axila negativa, né, pela avaliação patológica, um N0 patológico, a grande maioria das vezes.
80% aproximadamente de CDI, de carcinoma tipo não especial, né, o ductal infiltrante. O tamanho médio na patologia do tumor, 1,6 centímetro. Aqui a gente vê que a grande maioria das pacientes se encaixa aqui entre T1B e T2, né? Pouca gente ali no T1A e pouca gente também no T3. Então, o grosseiro aqui fica entre meio centímetro e 5 centímetros, né? Grande maioria receptor de estrogênio positivo e HER2 negativo, mais de 80%, né? Foi essa imunohistoquímica, estrógeno positivo e HER2 negativo. Progesterona positiva um pouco menos do que o estrogênio, aproximadamente 70% dos casos. Grande maioria ausência de invasão linfovascular, quase 80% ausente. E mais de 96% das pacientes não fizeram quimioterapia neoadjuvante. Aqui a gente vê em relação à terapia adjuvante recebida, pouco mais de 24%, né, um grupo um pouco mais, um grupo um pouco menos, mas ao redor ali, um pouco mais de 20% das pacientes fizeram quimioterapia adjuvante. Aqui, das pacientes HER2 positivo, um número alto aqui, né, quase próximo de 20%, 20 e poucos por cento das pacientes não fizeram quimio nem trastuzumab, o que chama atenção, né? Pacientes HER2 positivo, provavelmente por um estadiamento muito inicial, talvez muito T1B, que foi optado por não fazer, e a esmagadora maioria, 96%, fez terapia endócrina. O boost não foi feito na maioria das vezes, 75% das vezes não foi feito o boost, e nas que fizeram, a maioria foi de 10 grays em 5 frações. Bom, vamos aos resultados. Recidiva tumoral ipsilateral, o hazard ratio em relação ao grupo controle, que é o grupo de 40, foi 0,86 para o grupo de 27 grays e 0,67 para o grupo de 26 grays, mostrando que aqui o intervalo de confiança passou do 1, então não houve diferença, né? A não inferioridade aqui dos grupos. Isso é visto aqui em gráfico. O P para não inferioridade, eu destaquei em verde ali, foi significativo, ou seja, os grupos são semelhantes em relação ao risco cumulativo de recidiva. A incidência cumulativa em 5 anos, né, em números absolutos, o grupo controle 2,1%, o de 27 grays 1,7%, o de 26 1,4%. Aqui a gente vê em tabela, né, em relação à recidiva, que não houve diferença entre os grupos em relação à recidiva ipsilateral de tumor. Comparando aqui recidiva regional, foi semelhante, um índice baixo, né? 1% das pacientes de 40 grays, 0,8% das pacientes de 27 grays e 0,7% das pacientes de 26 grays. Isso a gente vê na tabela, né? Que também não houve diferença significativa entre os grupos. Em relação à recidiva à distância, também semelhante, não houve diferença entre os grupos. Mesma coisa que em relação a qualquer evento relacionado ao câncer de mama, os grupos foram semelhantes, certo? A mortalidade geral, né, também não houve diferença entre os grupos. A gente vê que o intervalo de confiança aqui ultrapassa o 1 para todos os grupos. Houve, conforme já era esperado, a maior incidência de recidiva em tumores grau 3, né? Após ajustar risco por grupo de risco que eles decidiram, né? Definiram alto risco ou baixo risco, após ajuste por essas características que foram definidas pelos autores. Ajuste por receptor hormonal, ajuste por HER2, uma mínima diferença entre os grupos, então foi mantida a não inferioridade. Mortalidade geral do estudo de 7%, a maioria por câncer de mama, né? 3,7% por câncer de mama, desses 7,5%, mais da metade. Em relação à recidiva contralateral, semelhante os números, né? Mais ou menos 1 e poucos por cento. O segundo primário mais comum, né, foi coloretal, câncer coloretal, e também foi com incidência baixa de segundos primários, né, 3% no grupo de 40 grays, 2,7% no grupo de 27 grays e 3,2% no grupo de 26 grays. Aqui a gente vê em tabela que não houve diferença entre os grupos em relação a câncer contralateral e segundo primário, né, nem uma recidiva à distância, nem recidiva regional. Esses números a gente já viu nos slides passados, é só para ilustrar com a tabela.
mortalidade também muito semelhante, inclusive as por câncer de mama. Em relação a efeitos colaterais acentuados ou moderados, avaliação clínica da mama ou plastrão, avaliando distorção, encolhimento da mama, edema ou rigidez. A gente teve aqui uma desvantagem do grupo de 27 grays em relação ao grupo de 40 grays, né? E o grupo de 26 não teve diferença para o grupo de 40. Então, aqui um P de 0,0003 do grupo 27 grays em relação a 40, mostrando uma desvantagem, né? Uma incidência maior de efeitos colaterais acentuados ou moderados, de 15,4%, enquanto houve 9,9% do grupo de 40, mas não teve diferença estatística entre o grupo de 26 e o de 40. E comparando o grupo de 26 e o de 27, houve uma vantagem do grupo de 26 em relação ao grupo de 27 grays, nos efeitos em tecidos normais e no efeito colateral encolhimento mamário, né? O P significativo. A gente vê que, avaliando o efeito colateral de qualquer grau, não mais só moderado ou grave, né, de qualquer grau, a maior incidência também no grupo de 27 grays, 35%, comparado com 26,8% do grupo de 40 grays e 28,5% do grupo de 26. Isso a gente vê aqui a tabela dos efeitos adversos, né? Marcado em amarelo foi o valor de P para comparação dos grupos de uma semana em relação ao grupo de 40 grays, e em azul claro, azul piscina, ali eu marquei a comparação entre os grupos 26 e 27 grays. Considerando qualquer efeito adverso em mama ou plastrão, a gente vê que houve uma desvantagem, como eu já falei, do grupo 27 grays em relação ao de 40 grays e em relação ao de 26. Já em vermelho eu marquei ali o P de 0,2, mostrando que não houve diferença entre os grupos 26 e 40 grays. Distorção mamária, o grupo de 27 foi pior do que o de 40. Encolhimento mamário, o de 27 grays teve desvantagem em relação ao de 40 grays e em relação ao grupo de 26. Mesma coisa em relação ao endurecimento, né, do leito tumoral, foi pior no grupo de 27 grays em relação a 40 e pior também em relação a 26. Agora, aquele endurecimento fora do leito tumoral, o 27 foi pior que o 40, mas não teve diferença em relação ao 26. E telangiectasia também, o grupo de 27 grays teve desvantagem em relação ao grupo de 40 grays, que é o grupo controle. Edema de parede ou de mama, o grupo de 27 grays foi pior que o de 40 e que o de 26, a gente vê ali que o P foi significativo e as incidências. Não houve diferença em relação a desconforto de mama ou parede torácica. E resultados relatados pelas pacientes, aquele subestudo, né? 43,3 pacientes toparam participar desse estudo de relato, 92% delas foram submetidas à cirurgia conservadora e, ao final dos 5 anos, 84% ainda participavam desse estudo de relato. Avaliando firmeza ou endurecimento da mama, moderado ou acentuado, né? Em uma análise longitudinal aí do baseline, lá do começo até 5 anos, teve um maior risco de firmeza ou endurecimento da mama moderado ou acentuado. No grupo de 27 grays, o maior risco em relação ao grupo de 40, com odds ratio de 1,42. Em relação à alteração na aparência da mama, né, teve um menor risco do de 26 em relação ao de 27 grays, com P significativo. E em relação aos outros efeitos adversos, não teve diferença significante entre os grupos. E o outro subestudo que a gente fala, que é a avaliação fotográfica, 42,4% das pacientes participaram, 75,4% de cirurgia conservadora, e ao final de 5 anos, quase 80% ainda participavam dessa avaliação fotográfica. Avaliando a alteração moderada ou acentuada da mama após 5 anos, houve uma incidência significativamente maior aqui no grupo de 27 grays, 26,9%, comparado com 12% do grupo de 40 grays e 13% do grupo de 26 grays. Aqui teve um maior risco do grupo de 27 grays em relação a 40, com odds ratio de 2,29, P significativo, sem diferença entre os grupos de 40 e 26 grays, o odds ratio de 1,26, mas ultrapassando 1 ali, um P 0,24, e um menor risco do grupo de 26 em relação ao grupo de 27.
Não houve incidência significativa daqueles efeitos mais graves, né? Fratura sintomática de costelas, doença cardíaca isquêmica ou fibrose pulmonar sintomática. Então, para a gente finalizar, já passou do tempo aqui, a não inferioridade em relação à recidiva ipsilateral dos grupos 26 e 27 Grays em 5 frações por uma semana, comparado com o padrão, com o grupo controle, que era 40 Grays em 15 frações por 3 semanas, foi constatado, né? São 5 anos de segmento aqui publicado, a maioria das pacientes, cirurgia conservadora e sentinela N0, né? Grosseiramente são desses casos que nós estamos falando, apesar de incluir mastectomia também, esvaziamento também. Lembrar que não houve radiação de drenagens, tem subestudo em andamento que deve ser publicado. Em relação aos efeitos adversos, tanto na avaliação das pacientes, aquele subestudo, tanto na avaliação clínica profissional, tanto na avaliação fotográfica, o grupo de 27 Grays está em desvantagem, né, mostrou desvantagem, e os grupos 40 Grays e 26 Grays foram comparáveis em relação a efeitos adversos também. Então, 26 Grays em 5 frações por uma semana, né, um candidato a um novo padrão, a fazer uma radioterapia adjuvante em uma semana, em vez de 3. Claro que assim, é um estudo, talvez tenha gente que prefira maior follow-up para mudar a conduta, mas é um estudo de extrema importância, com potencial gigantesco aí de reduzir ainda mais o tempo de radioterapia adjuvante. Desculpa pelo tempo aí alongado, muito obrigado pela atenção e até semana que vem.